Agora está conosco o Romário Policarpo, diretor de comunicação do Vila. Ele já está na linha, 1h52 no aquecimento Band News. Romário Policarpo, diretor, você botou fogo no clássico, você salvou o clássico, Romário. Boa tarde, bom domingo. Boa tarde, bom domingo para vocês. Eu não botei fogo em nada não, só dei uma opinião que eu dou já há muitos jogos, não é só desse não, já dei essa opinião outras vezes também. Não acho que seja desrespeitoso, respeito muito a equipe do Atlético, mas eu não vejo essa rivalidade dita não. É tranquilo quem vê, eu particularmente não vejo. Pois é, mas o Atlético, você não acha que o Atlético é o time, pelos últimos anos no Campeonato Goiano, é o time a ser batido, é o time que naturalmente, pelo que fez nos últimos anos, merece essa marca de um grande time, por isso é clássico? Você permanece com a mesma visão, Policarpo? Olha, eu acho o Atlético um grande time, respeito o time do Atlético, é o time mais vitorioso do estado nos últimos anos, mas quem desconhece o futebol vai falar isso que estão falando. Eu vou dar exemplo para vocês de outros estados, por exemplo, inclusive de outros países. O grande rival do Chelsea lá na Inglaterra é o West Ham, que nem por isso ganha grandes títulos. O grande rival do esporte é o Santa Cruz, que está lá na 4ª divisão do futebol nacional. Então eu reconheço, é um grande jogo, mas não há essa rivalidade. Essa rivalidade ela é criada muito mais por um lado que pelo outro. Respeito a equipe do Atlético, acho um grande time, mas continuo com a minha opinião que não existe essa rivalidade. Quem acha que tem, eu respeito também. Acho que o futebol ele é bom por causa disso, você pode dar a sua opinião, as pessoas podem discordar. Não vejo isso como forma desrespeitosa, em momento nenhum diz que a equipe do Atlético é um time pequeno, ou em momento algum eu digo que a equipe do Atlético é inferior por causa disso. Eu só não vejo como um clássico, e entendo quem acha que é, e respeito também a opinião. Bom, agora eu quero que você comente, Romário Policarpo, a resposta do Atlético à sua colocação e à sua opinião de que o jogo Atlético e Vila não é clássico. A resposta oficial do Atlético foi essa, Policarpo. Para quem tem dificuldade cognitiva e histórica, talvez, para quem respeita o futebol goiano, é sim um grande clássico. Do lado de cá, nós vamos respeitar. Dificuldade cognitiva e histórica. A resposta do Atlético, para você, é encarada de que forma, Policarpo? Encarada de forma, no mínimo, engraçada, né? Se o Atlético, de fato, respeitasse a história do futebol goiano, esse jogo seria no Serra Dourada com 2 torcidas. Coisa que eles não fazem há muito tempo. Quem anda respeitando o futebol goiano, por outro lado, é o Vila Nova, que está levando o seu clássico, o clássico de fato que existe no estado, para o Serra Dourada e propondo 2 torcidas. Então, primeiro, o desrespeito ao futebol goiano não é meu. Quem sempre quer jogar no Serra Dourada há muito tempo, os grandes jogos e inclusive os clássicos, é o Vila Nova. Agora, sobre entender e ter dificuldade cognitiva, a minha resposta está aí. O Chelsea, o clássico dele é o West Ham. O West Ham nem sempre é um grande time. E eu continuo com a minha opinião. O clássico, por exemplo, que tem em Recife não é com o Náutico. O clássico que tem em Recife é Santa Cruz Sport. Agora, se eles entendem que é clássico, ficaram ofendidos com isso, paciência, é problema deles, eu não me importo nem um pouco em que eles acham. Agora, falar de respeito ao futebol goiano, o Vila Nova é o único time que tem tentado salvar o futebol goiano, levando os grandes jogos e os clássicos para o Serra Dourada. A gente espera que em algum momento voltem as 2 torcidas. A gente entende que isso sim é salvar o futebol goiano. Agora o futebol tá chato pra caramba, é um mimimi, toda hora que você fala alguma coisa fica ofendido. O futebol tem que voltar um pouco para sua realidade. Tudo que a gente fala agora, o povo quer definir como se isso fosse algo de caráter de violência. Futebol não é isso. Futebol é entretenimento, futebol é provocação sim dos 2 lados. E a gente precisa entender e trazer o futebol para aquilo que era antes, quando o futebol era grandioso. Eu, volto a dizer, respeito muito a equipe do Atlético, entendo que não é clássico, é um grande jogo mesmo, é um jogo que movimenta muito a cidade, a gente fica feliz por isso. Talvez daqui a um tempo
e isso possa se tornar um clássico, mas nesse momento eu não vejo como um clássico. Ô Policarpo, você é muito inteligente, todo mundo sabe disso, é um amante do futebol, um grande vilanovense. E é claro que você conhece de bastidor, é claro que você conhece o que significa um grande clássico. Quando você deu essa declaração, você imaginava que iria pautar o jogo Vila Nova e Atlético e teria repercussão, como realmente teve, né? Bom, todas as vezes que eu falei isso, não é o primeiro jogo que eu falo, sempre aconteceu isso, né? Eu acho que fez até bem pro jogo de hoje, transformou o jogo de hoje talvez em um evento maior do que ele pudesse ser. Isso é importante pro futebol. Eu respeito muito o Watson, todo mundo sabe da amizade que eu tenho pelo Watson, pelo carinho que eu tenho por ele. Inclusive, por várias vezes, fiquei feliz, lógico que em campeonatos diferentes do que os nossos, né? Quando o Atlético se dá bem, e eu torço pelo Watson, tenho muitos amigos lá, o Gueroba, enfim, o Dr. Marcos Exídio, vários bons amigos que eu tenho ali no Atlético, e talvez até seja por isso que eu não entenda isso como rivalidade, né? Nós sempre somos bem recebidos no Acioli, e eu acho que faz bem um pouquinho de pimentinha aí nesses grandes jogos que a gente tem na nossa cidade. A gente precisa disso no futebol. Se esse jogo fosse no Serra Dourada, com duas torcidas, talvez isso tivesse feito até encher o Serra Dourada. Perfeito. Bom, eu acho que ficou clara a sua resposta. Você se sentiu provocado e chateado pelo fato do jogo do Serra Dourada não ter sido apoiado, então, não é? Pelo Atlético de uma forma mais incisiva. Nós precisamos agora da resposta do Ministério Público. Já tivemos declaração do Daniel Vilela, não é? Há um medo da violência, há uma preocupação com a violência. E eu te pergunto, você como um político de expressão e que tem um cargo importante na Câmara Municipal, como presidente, o que você pode fazer para que realmente nós tenhamos um clássico e a volta do Serra Dourada? O que é que você está fazendo e o que você pode fazer com a posição política que tem, Policarpo? Bom, primeiro, eu não me senti, não me incomodei com a posição do Atlético. O Atlético tem o seu direito de ter a sua posição e eu respeito isso. Posso não concordar, como não concordo. Até porque a violência ela tem no carnaval, a violência ela tem em festa, ela tem em boate, ela tem em vários lugares. Não é possível que a gente não consiga enfrentar grandes times aqui no estado, como Vila Nova enfrentou o Cruzeiro, Vasco, o próprio rival nosso, o grande rival nosso, da Serrinha também enfrenta grandes equipes no seu estádio, o Atlético fez grandes partidas também no seu estádio, enfrentando grandes equipes, e a gente não tem a consciência de que nós podemos fazer um jogo com duas torcidas, independente de ser no Serra Dourada ou nos seus estádios. O que eu não gosto, e aí eu volto a dizer, que aí me incomoda, é falar sobre respeito ao futebol goiano. Respeitar o futebol goiano, por tudo, é respeitar os seus torcedores, que desejam a volta dos grandes jogos e dos clássicos com duas torcidas. Mas eu respeito, eu acho que é um direito da equipe adversária escolher onde é que joga. Não acho que seja um direito da equipe adversária escolher não ter duas torcidas. O estádio deles tem capacidade, eu acho que não será possível que é mais fácil receber Flamengo, Corinthians, São Paulo do que receber o Vila Nova. Para nós, lá no Vila, a gente entende que como a gente recebeu grandes equipes ali, Vasco, Santos, Cruzeiro, enfim, que a gente conseguiria receber os clubes aqui da capital. É um direito deles, não concordo. Acho que o futebol vai voltar à sua dimensão maior quando nós voltarmos os grandes jogos com duas torcidas no nosso grande estádio, no nosso palco do maior futebol goiano, que é o Serra Dourada, voltando a tempos de jogos como esse, que mereceriam aí, sei lá, 25, 30 mil pessoas. Nesse caso, eu realmente concordo com o Policarpo, já dei a minha opinião aqui, eu acho que clássico tem realmente que ser no Serra Dourada e com duas torcidas. Bom, eu quero te agradecer, Policarpo, por aceitar o nosso convite de participar aqui. Foi na Band News, com exclusividade. Estamos promovendo o jogo desde o meio-dia deste domingo. Agora, eu não vou deixar você ir embora sem arriscar um placar aí, sem falar qual o placar do jogo na sua expectativa, Policarpo. Jogo grande, sempre pode acontecer qualquer coisa. Eu vou torcer sempre para que o Vila saia vitorioso. Se a gente ganhar de 1-0, eu estou feliz. O que vale são os 3 pontos no início de competição.
onde todas as equipes estão niveladas. A gente tem equipes do interior pregando peças aí nos clubes da capital. Eu espero um bom jogo, espero obviamente que o meu time, o Vila Nova, sempre saia vitorioso. E quero deixar claro aqui a participação de vocês da imprensa que movimentaram esse jogo na capital, fizeram com que esse se tornasse ainda um evento muito maior. O que eu desejo é só promover os grandes jogos da nossa cidade, e a gente espera que num futuro muito em breve aí a gente possa voltar aos jogos com 2 torcidas. O Vila Nova está atento a isso. O Vila Nova é um dos grandes defensores desse cenário, inclusive já pedindo respostas, como foi ao ano passado, no final da competição do Campeonato Goiano do ano passado, quando o próprio Ministério Público também aceitou 2 torcidas, a Polícia Militar, enfim, todos os órgãos responsáveis. A gente vai continuar trabalhando por isso, e eu acho que isso é o verdadeiro engrandecimento do futebol goiano. Tudo mais, parar com esse mimimi. Futebol tá chato pra caramba, tá muita coisinha, tudo que fala o povo se sente incomodado. Futebol tem que voltar a ser o que ele sempre foi, o que tornou esse grande espetáculo nacional. Vamos parar de mimimi, vamos pro jogo e que vença o melhor. Respeito máximo à equipe do Atlético, é uma grande equipe, mas o Vila Nova também é uma grande equipe, é uma equipe que tem que ser respeitada, e eu vejo também respeito do lado deles, mas o mimimi tem que diminuir um pouco. Perfeito. Como é que é o negócio? Então é 0-0 pro Vila o seu placar, né? 0-0, né? 0-0 pro Vila, eu tô comemorando. Tá bom, Policarpo, muito obrigado pela participação. A Band News agradece, as feras do esporte também.